Olá! O combate ao trabalho escravo volta à pauta do Congresso com novas propostas que reforçam medidas de punição aos responsáveis. Neste ano, de janeiro a março, já foram resgatadas mais de 900 pessoas em situação análoga da escravidão, isso segundo dados do Ministério do Trabalho. O volume representa uma alta de 124% em relação aos primeiros meses de 2022. E para conhecer melhor o que está sendo analisado na Câmara, nós vamos conversar sobre o projeto de lei que regulamenta a Constituição Federal para prever expropriação de propriedades rurais e urbanas onde se localizarem a exploração do trabalho escravo. A entrevistada é a autora do projeto, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente tratando de pautas tão importantes para o nosso país. Sim, para começar, eu queria que a senhora avaliasse a que se deve o aumento desses registros, dessas pessoas que estão sendo resgatadas. São vários fatores e, para mim, o fundamental é que hoje a gente rompeu com aquela ideia de que a escravização de seres humanos deu-se até 1888, quando da abolição da escravatura, né, e o fim do tráfico negreiro, né. Hoje a gente tem muito presente que esse processo nunca finalizou, né. A escravização de seres humanos, né, a utilização de mão de obra escravizada é uma constante, foi uma permanente no nosso país, né. Por que hoje isso está tão evidenciado? Primeiro, porque, na minha opinião, hoje é muito mais fácil fazer a denúncia, né? Exercer, o povo exercer a fiscalização, porque há uma facilitação nos meios de comunicação, né? Hoje tu pega um celular, tu registra, fotografa e denuncia, né? O que uma década atrás não era possível, né? Então, muitas das denúncias, por exemplo, que têm chego por exemplo, escravas domésticas, né? É alguém que viu, registrou e denunciou, né? E acho também há uma elevação no grau de consciência da sociedade para denunciar esses casos. Mas é só uma escravização rural, digamos assim, sim, né? Hoje em dia ocorre muito há aqui nas muito cidades. que se rompeu com essa ideia de que a escravização se dá no meio rural. Ela se dá com uma maior incidência, mas hoje nos grandes centros tem mão de obra escravizada, né? E o que chama atenção é que essa mão de obra ela está inserida em setores da economia, setores produtivos da economia organizados, estabelecidos, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, o setor arrozeiro, o setor da viniticultura, né, dos fumageiros, da produção de maçã, são setores da economia bem estruturados. Ou como a gente viu também, recentemente, a utilização de mão de obra escravizada de imigrantes refugiados na indústria da moda, né? Sim, também. Então, empresas, né, bem instaladas, bem estabelecidas, se utilizando da mão de obra escravizada. Mesmo que de uma forma indireta, né, se utiliza dessa mão de obra. Então, é uma realidade. Tá? Essa proposta de expropriar essas terras já passou por aqui algumas vezes e não conseguiu ser aprovada, é isso? Eu quero retomar um pouquinho o que você coloca, quais são os fatores. Acho que outro fator importante hoje para ter essa visibilidade foi a reforma trabalhista, que tirou muitos direitos dos trabalhadores, é o trabalho intermitente, é a carteira verde e amarela, né? Isso diminuiu a fiscalização e a responsabilização do empregador em relação aos trabalhadores. E o desmonte que houve na Justiça do Trabalho, né? Setores importantes da Justiça do Trabalho foram fechados, por pouco, né? A própria Justiça do Trabalho não é desativada. Né? Então, hoje, tu tem um setor que está bastante fragilizado e isso impede, diminui, obviamente, a fiscalização
sobre o setor e permitiu que as empresas pudessem avançar no sentido da desregulamentação do trabalho e da negação dos direitos trabalhistas, né? Então, isso, para mim, foi um fator determinante no último período, né? Nós tivemos aqui, recentemente, na Câmara dos Deputados, né, um deputado que propondo, né, o fim do Ministério Público do Trabalho, né, desses órgãos de controle e fiscalização. Acho que isso promoveu, né, a utilização facilitou a utilização. Então, é importante ter o trabalho regulamentado, ter um sistema de fiscalização, porque entre empresa e trabalhador, o trabalhador é o mais fragilizado. Ele não senta numa mesa de negociação e negocia com o patrão, né? E a lógica era essa. Então, importante fortalecer a Justiça do Trabalho e todas as instituições de fiscalização e controle, né? Os sindicatos, enfim, a sociedade civil, para exercer essa função, né? Agora, deputada, a senhora propõe a expropriação. Isso estaria mais ligado à área de terras, mas como a senhora mesmo lembrou, esses casos estão ocorrendo mesmo na indústria, como na indústria da moda. Como seriam punidos também esses outros setores? O PL 1102, ele se propõe regulamentar o artigo 243, que trata exclusivamente da expropriação ou perdimento das propriedades aonde forem encontradas trabalhadores escravizados, né, rurais ou urbanas. Tá? Então, se propõe a expropriação desses bens, a gente diz perdimento, porque é uma expropriação sem indenização, né? Essas terras serão destinadas para a reforma agrária no campo e para a moradia popular na cidade, né? Obviamente que tem outras categorias que precisam ser aprofundadas e discutidas. Por exemplo, o trabalho escravo doméstico, né? Que é uma constante, que a gente não tem nem ideia da dimensão que isso tem no nosso país, né? Esporadicamente, uma trabalhadora aqui, outra lá é resgatada, né? Mas vimos que as mulheres que são resgatadas, elas são majoritariamente mulheres negras e que variam de idade, né? De 40, 50 anos até de 80, 90 anos, ou seja, isso demonstra que tem um ciclo permanente de escravização. A OIT já reconheceu um volume muito alto, né, de escravização no mundo inteiro, né? No Brasil, hoje, né, dados de 2019, diz que são quase 400 mil trabalhadores hoje que vivem em situação de escravização, né? Então, nós não temos como mensurar isso, né? Porque muitas vezes o trabalhador está sendo escravizado e ele não tem noção que está sendo escravizado. Várias reportagens estão surgindo, mostrando pessoas quando são resgatadas que por anos, né, décadas escravizadas e que nem se davam conta. Né? Muitas já perderam a referência, como é o caso das trabalhadoras domésticas, né, perderam referência de família, né, não constituíram família. A gente viu recentemente aquele absurdo de um desembargador, né, a justiça, o homem da justiça, escravizando uma trabalhadora, uma mulher negra muda não né? Então, bom, é minha filha, mas não escolarizou, não colocou no curso de Libras, né, que é o mínimo, né, a pessoa poder se comunicar. E é uma mulher jovem, né? Era uma mulher jovem. Ai, deputada, muito bom conversar com a senhora sobre esse tema, mas nosso tempo acabou. A gente pode retornar aqui, conforme vai tramitando o seu projeto, a gente vai conversar novamente sobre esse tema aqui. Sim, nós vamos ter agora uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial, para aprofundar esse debate com especialistas na área, com diversos setores, né, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, das representações sindicais, justamente para aprofundar, porque nós queremos que ele
tramite, mas que ele também seja bem sucedido, né? Que efetivamente a gente tenha uma lei para punir aqueles que severamente, né? Porque no Brasil se denuncia muito e se pune pouco, né? E não podemos mais tolerar que em pleno século XXI a sociedade brasileira conviva pacificamente com a escravização de seres humanos, que na sua maioria são negros, né? São jovens, são das diversas idades, mas tem uma característica, todos com baixa escolarização, né? Ou seja, com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal e por isso ficam mais vulneráveis a esse processo de escravização. Deputada, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra poder estar aqui dialogando com os ouvintes e com você. Obrigada. Eu conversei sobre as propostas de combate ao trabalho escravo. Foi coautora de um dos projetos, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.